Estou com o Theo Cury, nosso analista aqui da CNN Brasil. O Pedro coloca para a gente, Theo, um pouco do que já conhecemos do ministro Edson Fachin com relação ao perfil dele, um perfil mais discreto. Também enumera uma série de processos relatados por ele. E a relatoria de Edson Fachin, os votos proferidos por ele, também nos dão pistas sobre o posicionamento do ministro e o que deve acontecer nesses próximos 2 anos no Supremo Tribunal Federal, quando ele assume a presidência. Exato, porque quando você analisa um ministro do Supremo, você não analisa ele só pelo que ele diz, mas pelos votos dele, pelas decisões que ele profere, e isso ajuda a entender de que maneira a gente vai ter essa presidência. E levando em conta o histórico do ministro Luiz Edson Fachin, apesar de ele ter sido muito conhecido nacionalmente por ter dado de Teori Zavascki a relatoria dos processos da Operação Lava Jato lá no Supremo Tribunal Federal, teve a lista do Fachin, em 2017, teve um alvoroço muito grande com relação às investigações que tinham ele como relator. A despeito disso, muito do que ele relata no Supremo são questões de cunho social, de cunho econômico, também questões trabalhistas. E é muito disso que a gente vai ver na pauta do Supremo como prioridade dele. Já fica muito claro, e aí é uma coisa muito simbólica na cobertura do Supremo, quando um ministro assume, ficar de olho em quais foram os processos que ele pautou na primeira semana de julgamento. E essa semana concretiza isso que a gente está falando. Mostra de maneira muito clara que ele vai priorizar assuntos de cunho social, de cunho econômico. A gente separou alguns dos principais casos que foram relatados ou decisões que foram tomadas pelo ministro Luiz Edson Fachin nesses últimos anos mais recentes. Ele está há 10 anos no Supremo Tribunal Federal. Esse é um dos principais pontos, a decisão dele que anulou as condenações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aconteceu em março de 2021, foi no âmbito dos processos da Lava Jato. Ele não viu uma relação da condenação do presidente Lula na época com a Operação Lava Jato. Disse que aconteceu em um lugar que não deveria acontecer, não deveria ter sido julgado em Curitiba, mas sim em Brasília. Anula todos os processos, o Supremo referenda, valida a decisão dele e o presidente Lula, naquela época que estava inelegível, volta a se tornar elegível. Todos os processos da Lava Jato estavam com Luiz Edson Fachin desde 2017, com a morte de Teori Zavascki. Todos esses processos vão ficar agora com Luiz Roberto Barroso, que vai para a segunda turma do Supremo pela primeira vez também. Ele sempre foi da primeira turma, Fachin sempre foi da segunda. Isso no âmbito criminal. O Pedro mencionou há pouco, a DPF das favelas, tratava da letalidade da polícia militar no estado do Rio de Janeiro, de outras forças de segurança. Foi uma das primeiras vezes em que o Supremo tomou uma decisão uníssona, apenas um voto, de maneira consensual. A ideia é resgatar essa colegialidade. Muito importante também a relatoria do ministro, em que ele equiparou numa decisão dele injúria racial ao crime de racismo e que com isso, portanto, se tornava também imprescritível. Muito importante a decisão dele. Uma outra decisão também recente e de maneira uníssona do Supremo, a revista Íntima, que era muito vexatória para as pessoas que visitam os presos, há de se fazer uma revista que não constranja a pessoa que vai visitar o preso. E outra decisão muito importante foi com relação, que teve relatoria dele, ficou numa demora muito grande o Supremo de tomar essa decisão, foi com relação à definição de uma data para a demarcação de terras indígenas. Foi, de fato, um marco no Supremo esse julgamento, mas que comprou briga com o Congresso Nacional, que acabou revertendo por lá a decisão do Supremo Tribunal Federal. E passando muito rápido, Carol, ele votou no Tribunal Superior Eleitoral em 2018 a favor de o presidente Lula disputar as eleições daquele ano, porque havia um recurso pendente na Organização das Nações Unidas, votou para rejeitar o habeas corpus do Lula em 2018. Isso abriu o caminho para que o ex-presidente, na época, fosse preso, anulou, como eu mencionei, as condenações dele na Lava Jato e, mais recentemente, um tema também muito importante, votou a favor das Big Techs naquele julgamento da regulamentação das redes sociais, votou contra ampliar a responsabilização porque entendeu que a legislação já estava abarcada ali, que as Big Techs já eram responsáveis o suficiente.